Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que bênção! Estamos aqui com grande expectativa, meus irmãos, para essa live, a última live nossa dessa temporada. E nós estamos aí com expectativa imensas daquilo que Deus vai fazer aqui na vida da gente. Então, queria convidar você que está chegando aí para já ir compartilhando aí com seus amigos, seus contatos, porque essa live vai entrar para a história, porque aqui é outro patamar, tá entendendo? Isso mesmo, vamos chegando, vamos subindo os coraçõezinhos aí, e vamos fazer uma live maravilhosa. O nosso convidado de honra dessa noite, para nós, na verdade a honra é nossa, né? Toda nossa. É o nosso querido apóstolo, presidente do Ministério Verbo da Vida, Guto Emery. E ele já está por aí e eu quero já convidá-lo para entrar aqui e a gente vai fazer uma live maravilhosa. Vai convidando aí, pô, vai chamando o pessoal para entrar e deixa eu chamar o nosso querido Guto aqui. Aleluia! Aleluia! Vamos entrando. Meu Deus, vai ser maravilhoso. Tá aí o homem! Ele. E aí, Márcio? Tudo bom, querido? Graças a Deus. Eita, Lidiane, tá bem? Tá todo mundo bem aqui, rapaz. Estamos nesse tempo Glória a aqui de Deus. quarentena, guardados pelo Senhor, né? Uhum. E rompendo em fé aqui, a cada dia mais. Amém. Aí a quarentena estava bem absoluta, né? O isolamento. Isolamento praticamente 100%. Só serviços essenciais mesmo que estavam funcionando. Hospitais, farmácias, supermercados, só. O resto tudo Uhum. fechado. E mesmo assim, você, para poder entrar nesses ambientes, tinha que guardar uma certa segurança, né? Entendi. Máscaras, distanciamento social, era controlado o número de pessoas dentro de cada ambiente desse, não era qualquer, não era chegando e entrando, você tinha que aguardar do lado de fora. Uhum. Foi um trabalho realizado aí que, no ver do governo português, funcionou muito bem. E agora nós estamos aí, já começou a liberar um pouco mais, as pessoas já começaram a voltar ao trabalho e a igreja volta nesse domingo agora às atividades. Também de forma parcial, né? Uhum. Guardando um certo isolamento ali, um distanciamento, melhor dizendo, Uhum. entre as pessoas, mas já é um pontapé inicial do retorno às atividades. Eu estava Que benção. voltando hoje, eu fui lá na igreja para poder fazer a asepsia do lugar, né, com os produtos químicos lá para poder deixar pronto para domingo, receber os irmãos. E quando eu estava voltando, eu já estava voltando na hora do rush normalmente, né, que é por volta de 6 horas. E já estava tendo um pico de carros, coisa Hum. que não estava sendo normal até então. Então, ou seja, então muita gente já voltou às atividades e isso é um bom sinal, né? Uhum. Rapaz, aqui é que a gente está começando a entrar num certo. Essa semana o prefeito da cidade ele puxou uns feriados que são comuns aqui por causa do São João. Ele Uhum. puxou todo para essa semana, sabe? Ah, Aí, desse sábado até quarta-feira, ele decretou, né, um certo lockdown aqui para ninguém se movimentar muito na cidade. Então, desse sábado agora, amanhã, até quarta, a gente vai ter que cumprir uma certa exigência dele também, porque tem alguns casos aparecendo aqui na cidade, sabe? entendi. Percebi. Mas Mas vamos para frente. aqui, então, durante os feriados prolongados, eles estavam impedindo a gente de transitar de uma cidade para outra. Olha Para só. evitar realmente esse deslocamento do vírus, né, de um lugar para o outro. Então, o Uhum. pessoal guardou e foi tudo bem, graças a Deus. Já está a melhorar. Uhum. Que bênção. Mas é isso. Gente, querida e amada, compartilhei porque nós estamos hoje aqui com Guto Emery, nosso Olha aí. querido apóstolo, presidente do Ministério Verbo da Vida.
e nós vamos falar um pouco hoje a respeito de honra e liderança. Olha que assunto maravilhoso. E eu Olha aí. gostaria de, antes de mais nada, deixar o Guto dar as boas-vindas para você que já chegou aí. Guto, fica à vontade aí. Ah, amém, Márcio. Olha, quero agradecer pelo convite, viu? Eu estou assim desejoso mesmo de compartilhar algumas coisas com o pessoal. Sempre que alguém me convida, eu sempre me prontifico rapidamente para poder atender, né? Como são muitas igrejas, muitas lives, muitos ministros, aí não dá para a gente atender no tempo que as pessoas querem, né? Mas a gente sempre encontra um espaçozinho para encaixar na agenda de lives. Mas eu quero agradecer ao pessoal aí, né, todo o povo de Porto e de Portugal, também do Uhum. Brasil e do mundo inteiro, que alguns aparecem por aí para se conectar, né? É Eu creio que verdade. a gente vai ter um tempozinho maravilhoso aqui, embora que é 1 hora, mas é um tempo suficiente para Deus edificar a sua vida com histórias, com passagens bíblicas que vai enriquecer você. Mas, Amém. Márcio, antes de você fazer qualquer coisa, eu queria só saber como é que está a escola aí, como é que está assim, a perspectiva de volta da escola também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Guto, olha só. A escola encerrou o ano letivo agora, né? Semana passada Certo. encerrou o ano letivo. Agora nós já estamos com expectativa da formatura, que Olha. por enquanto nós vamos ter que esperar um pouco. Mas Uhum. a expectativa nossa agora é com relação à escola bíblica Verbo da Vida online, que Certo. nós devemos anunciar a qualquer momento. O Gleice e Marina estão preparando os últimos detalhes aí, Uhum. fechando os últimos detalhes, para a gente poder anunciar de forma Uhum. efetiva que a escola bíblica Verbo da Vida vai poder chegar em todas as nações agora, Uhum. de uma única vez, através do sistema online, que nós acabamos tendo que fazer a Escola Bíblica Verbo da Vida online no finalzinho, na reta final, devido ao vírus, né, ao Covid. Então, essa bagagem que nos deu aí, deu para Gleison essa ligação mesmo de poder estar fazendo a escola bíblica online para toda a Europa e para todos os lugares que pudessem ser alcançados, né? Aqui na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. Então, a Uhum. expectativa nossa é de que o ano que vem haja muitas matrículas espalhadas para os 4 cantos aqui da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, do Norte da África. Nosso coração está com muita expectativa nessa escola para a próxima temporada, 2020, 2021. O vírus não Amém. pode nos parar. Rapaz, eu assim, quero agradecer a você, a Lidiane, né, pelo esforço, porque essa escola nasceu aí, né? Verbo Né? da Vida. Por causa de uma necessidade, da luta de vocês, de necessidade, de querer levar o povo à maturidade. Esse é o trabalho de um pastor, né? Você termina querendo pensar no povo e você diz, rapaz, eu vou me sacrificar para fazer alguma coisa para levar esse povo à maturidade. Aí termina querendo insistir rapaz, eu preciso de uma escola, eu preciso. Terminou que a gente formou uma escola, nasceu nesse pensamento, né? Aí lá em Londres e Japão, né? Pegou por Uhum. tabela. Cara, aí a gente tem uns testemunhos tão bons, né? Das pessoas que gostaram tanto das aulas, né, Márcio? Olha, esses testemunhos é que nos impactam, sabe, Guto? Porque Uhum. o que a gente viu de amadurecimento na vida das pessoas, está aí uma das nossas alunas, está subindo aí, entrou aí, a Ruth. Meu Deus, como essas pessoas Que bênção, Ruth. cresceram, quanta maturidade, quantos irmãos que perseveraram até o final e viram suas vidas impactadas e transformadas do jeitinho que a gente falava que ia acontecer, né? Elas Uhum. tiveram suas vidas impactadas. Isso não tem preço, né? Não tem Uhum. nada que pague você vendo um testemunho de uma pessoa que não tinha muita expectativa, era totalmente retraída e de repente a palavra transforma, coloca a pessoa para cima e é isso, e a pessoa começa a falar fé e começa a viver fé. Isso não tem preço. Uhum. Então, e eu quero reconhecer, viu, Márcio, assim, você e Lidiane foi esse start, né?
Uhum. que fez com que a gente começasse a pensar, você, Gleison, Marina, né? Assim, Uhum. rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar parado, o pessoal Uhum. vai se dispersar, vai morrer, vai ficar fraco, né? E a gente não tem condição de levar esse pessoal à maturidade. Isso fez a gente chacoalhar, ter reuniões e reuniões e reuniões, idas e vindas, né? Para tentar colocar, mas aí surgiu essa possibilidade, negociamos e fizemos essa escola. Cara, a gente está muito feliz, porque agora, por causa desse trabalho, desse sucesso, né, do trabalho aí, já estamos montando a de Orlando, né? Aham. Por causa do trabalho bem feito de vocês aí, isso impulsiona, né? É como aquele catapulta, né, para ir para outro Aham. lugar, né? Exatamente. Então, assim, lá Orlando já é uma realidade, já se está trabalhando, né? Outros lugares vão surgir também por causa dessa iniciativa. Aí, muito obrigado, viu, pela insistência, Muito pelo bom. o desejo de levar o pessoal à maturidade, assim, de alguma forma a gente fica assim querendo fazer alguma coisa. Vocês foram aguerridos nisso e para nós é uma alegria poder estar nesse tempo e ver esses alunos formados, É verdade. né? Que benção. Eu queria também aproveitar e agradecer, Guto, um pessoal que foi sensacional nesse processo todo, que é o pessoal que cuidou da parte de apostilas, do material didático Aham, das escolas. A gente sabe do que eles se desdobraram para poder fazer um material adequado, de qualidade, com conteúdo de qualidade, em tempo recorde. Né? Então a gente viu o envolvimento e engajamento deles. Então ao pessoal aí que trabalhou aí internamente aí nos bastidores aí, né? Capitaneados aí pelo Carrombé, Marcos uhum. Honório Júnior e todo o pessoal da escola aí, nosso muito obrigado, porque ficou um material muito bom, muito bom. Muito obrigado para eles. Que bênção. Eu estou reconhecendo aqui o pastor Raimundo, tem outras, o pessoal de Vila Velha, Renato tá aí, né? Só gente caixa alta, viu? Aqui o negócio não é Rapaz, brincadeira, não. é outro patamar. Pastor Nunes, tá? Outro Aí, patamar, chama aí, né? é verdade. Aí, ó, pastor Paulo Nunes está aqui, que é nosso colega Olha aqui, aí. né, do Glória a Deus. Verbo Paulo Porto, nosso Nunes. pastor aqui. Gente boa tá aí. Até essa menina aí, Lisiane Butilheira, ela é sensacional. Rapaz, isso é uma pessoa incrível, né, Ela é rapaz? incrível. Muito bom, Márcio. Muito Glória a bom. Deus, viu? Vamos lá então, Guto. Olha só. Vamos lá. Provérbios 21, 21 fala assim: Uhum, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A nossa live uhum, de hoje, eu queria bater um papo sobre honra, sobre liderança, e certo. eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso. Você conheceu o pastor Bode lá atrás, logo que ele chegou em Campina Grande, e teve ali a oportunidade de conviver com ele, de ser discipulado por ele. Né? Foi Uhum. uma experiência única, eu imagino. Né? É, eu queria perguntar para você o seguinte: como foi a convivência com ele e em algum momento você percebia em detalhes ele te treinando para assumir o lugar dele algum dia? Uhum. Mas vê só, eu vejo o pastor como aquele treinador, sabe? Ele não, ele era aquele olheiro que olhava assim os meninos para que tinha aptidão para jogar, né? Ainda que a gente não percebesse, mas ele sempre estava de olho no talento, ele sempre estava de olho no dom, no chamado. Tanto é que as ministrações do pastor Bud, ele fala muito sobre chamado, Uhum. né? Obedecer ao chamado. Parece que quando ele está ministrando, todo mundo que está dentro da igreja que estão assistindo tem o chamado nos cinco dons, né? Uhum. Porque ele puxa muito para isso. Então, quando a gente conheceu ele, a gente não tinha vamos dizer assim, percepção nos talentos, no dom que a gente tinha. Uhum. Eu falo e repito muitas vezes que era como estava muito lá embaixo, na camada do pré-sal. E o pastor Bud teve que ser aquela perfuratriz que foi lá embaixo para buscar o ouro, né? Buscar o petróleo que alavancou tudo isso que na nossa vida, né? Uhum. Mas, assim, falando bem claramente, a gente não se importava nesse momento da nossa vida, né, quando a gente conheceu ele,
no que a gente ia fazer, no que a gente estava, no qual chamado teria, a gente estava conectado era com o desejo de fazer alguma coisa em prol dessa visão. Então não tínhamos expectativa do pastor Bud reconhecer a gente para um chamado, sabe? E afinal de contas ele nunca falou assim, olha, você tem um chamado de tal, você tem um chamado de tal. Ele não gostava disso, não era, ele não, ele até falava contra, porque ele achava que se você dissesse qual chamado antecipadamente a uma pessoa que tem maturidade, ela não quer mais se submeter a um pastor. E termina criando um orgulho, né? Não, eu não posso fazer porque eu sou chamado para profeta. Aí que Uhum. obra é essa? Ele falava, você é profeta, você pode pegar uma vassoura e varrer ungido, né? Então, porque tem disso, né? Tem pessoas quando descobrem fica assim, então vá varrendo e ungindo a igreja, né? Vá treinando seu dom profético, fazendo as coisas que são necessárias, porque Muito tem bom. gente que migra para aquele lugar onde elas vão estar um dia, mas Uhum. não há sustentação ainda, né? Uhum. Então é necessário você fazer o que é necessário para poder chegar lá um dia e ter esse espaço, né? De conquista para você. Então, ele nunca celebrou muito isso, não, na vida Uhum. da gente. Ele dava oportunidade, né? Aí sim. E eu falo para o pessoal, né, que a gente mesmo, o grupo que estava com ele, ninguém estava assim nessa ânsia de querer ser professor do Rema, ânsia de querer ser um pastor, nada disso. A gente queria juntar com ele para ouvir a palavra, né? Então, ele era o nosso líder, nosso pai, a gente respeitava ele como um pai de família, né? Como ele estava ali para tratar. E eu digo para o pessoal, o que tinha na gente era mais disponibilidade do que talento. A gente era mais disponível do que talentoso. Se o pastor fosse olhar só os talentos e dizer assim, rapaz, eu quero você na equipe, ele ia fazer uma equipe frágil, porque a gente não tinha talento, a gente tinha disponibilidade, era sério. E eu falo para o pessoal, quando o pastor ligava para mim, Márcio, aqui, eu não falava para ele, pastor, ele dizia, Guto, você está onde? A minha resposta para ele, pastor, o que é que o senhor está precisando? Né? É como aquela resposta de Paulo a Jesus, né? Quando Jesus apareceu para ele, né, Saulo de Tarso, ele disse: que queres que eu te faça, Senhor? Né? Uhum. Não perguntou mais nada: o que queres que eu te faça? Né? Então Jesus disse para ele: entra na cidade. Então a gente tinha essa disposição, que eu acho que hoje em dia às vezes falta nas pessoas, sabe? Talvez a correria para alguns do dia a dia, talvez a outra falta de interesse mesmo, de levar uma visão juntamente com o líder, juntamente com o pastor, fazer aquela visão crescer. Às vezes é aquela coisa de, se não é a minha visão, eu não quero trabalhar, eu faço corpo mole, né? Eu não vou dar minha vida nessa visão, eu acho que não vale a pena. Eles querem, se fosse para eles, eles fariam. Então a gente não tinha isso. A gente entendia que a visão de Deus para nós convergia para esse ponto. A pastor Bud Wright. Né? Então vamos servir a ele, vamos fazer essa visão grande, vamos trabalhar, vamos dar o nosso sangue aqui. É fato que Gilson dizia, rapaz, pode chover canivete, a gente não sai daqui, porque eu tenho um guarda-chuva de aço, né? Então, assim, Ei. era focado, né? Ele era todo mundo assim. E é aquela coisa que eu falei em algumas lives, Márcio, aquela coisa do guri mesmo, o moleque que quer jogar num time de futebol, né? Aí ele vai para uma peneira. Aí o Uhum. técnico diz, cara, tu joga de atacante, eu não tenho um canto para ti, não. Eu já tenho um atacante muito bom, eu tô precisando de um goleiro. O guri diz, homem, pelo amor de Deus, me bota de goleiro, de lateral, de volante, de ponta esquerda, o que for, até de gandula eu jogo, mas eu quero fazer parte desse time. Pronto, então isso era assim conosco, né? A gente queria era fazer parte do time, queria estar dentro do jogo, não importava em que a gente fosse jogar. Ah, Uhum. se fosse para pregar, beleza. Se fosse para varrer, beleza. Se fosse para atender um convite no hospital, beleza. O que fosse necessário, a gente estava para fazer. E sabe, Márcio, quando o pastor Bud ele nos convidou para ser pastores, né? Eu lembro que ele falou para a gente assim, bem tete a tete, cara a cara, né, sem arrudeio. Ele disse: Ó, eu só tenho um púlpito. E a maioria das vezes vocês vão me ver lá. Né? Então isso quer dizer que vocês não vão subir sequer para dar um aviso. Então, então faça de cada pessoa que está com problema na igreja um púlpito para você.
Uau! Então a gente tinha que desenvolver nessa seara que ele nos orientou, né? Cada pessoa que tinha a oportunidade de ter um problema, a gente estava lá para ministrar para ela, seja na área de finanças, na área de santidade, na área de doença, né? Então a gente estava lá para poder ministrar a palavra para eles. Então essa parte aí foi gratificante para nós, sabe? E a gente Uhum. cresceu dessa maneira, sem ter esses interesses próprios, né? Que não era nosso desejo, não. E logo no começo do ministério, Márcio, eu vou te dizer, hoje, assim, a gente tem muitos remas que hoje um jovem dentro da nossa igreja, eles, rapaz, ele vai para o rema, eu gostaria de ser um professor, porque eles pensam assim, rapaz, viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo ensinando, deve ser uma coisa maravilhosa, né? A gente não tinha, só tinha uma escola, né? Então, para subir para aquela elite lá, rapaz, era considerado o camarada, né? Imagino. Era, era apurado. Então, assim, era um desejo que estava lá, mas a gente via como uma coisa quase impossível. Hoje eu vejo que as pessoas elas têm oportunidade, os pastores dão, né? Mas às vezes elas não querem se submeter o suficiente para ser treinadas. E às vezes não aguenta nem um não, né? Uhum. Então, como é que você pode confiar numa pessoa que você dá um não a ela e ela fica pedindo para morrer ou vai e termina criando um tumulto e leva outras pessoas para outros lugares, né? Então, a gente fica com cuidado nisso, né? Uhum. Então, na verdade, o pastor Bud ele via isso e havia em nós sem essa pretensão, né? Sem essa pretensão, porque às vezes a gente escuta assim, uma palavra que como se a gente quisesse fazer alguma coisa para receber, né, para um líder. A gente não tinha essa pretensão, não. A honra que a gente prestava ao pastor é a honra que a gente presta a um pai, né, que a gente Uau. respeita a palavra dele, respeita assim, sem pensar algo em troca. Por que respeita? Por que honra? Porque ele merece, porque ele é o nosso líder, porque ele é o nosso pastor, né, porque ele está na posição, foi Deus que colocou ele lá. Não tinha outro interesse por trás, né? A gente estava ali porque ele era devida honra a ele e a gente fazia isso como faz a um pai, como faz a uma pessoa da família, né? Uhum. Eu penso assim que, ainda que a gente não use essas terminologias muito fortes, definidas como na África, né, que existe uma hierarquia, às vezes o pessoal, eles entendem assim o contexto de uma forma tribal, né? Assim, Uhum. eles têm uma honra assim tão grande, a gente não tem esse contexto tão absoluto, mas a gente perde um pouco quando não reconhece esses espaços hierárquicos, né? De respeitar, de como falar sobre uma autoridade, como falar com um pai. Porque numa família, cara, você não trata um pai de qualquer forma, né? Você não leva a voz para ele, você não fala mal dele. Ah, meu amigo, se minha mãe me visse falando mal do meu pai, era tapa na boca, né? Não permitia, né? Assim, a gente foi ensinado nisso. E não é uma coisa boa, né? Tá Uhum. desmerecendo o nosso líder, né? Então a gente não tinha isso, não. E olha que você sabe, não existe ser humano perfeito. Não existe uma pessoa perfeita. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Se você for conviver comigo 24 horas, você vai ver deficiência. Não no caráter, mas algumas áreas que eu não aprendi, não desenvolvi. Então, não sou perfeito, né? Graças a Deus. Mas mas assim, isso não dá direito às pessoas de se insurgir, de criar tumulto, de criar polêmica, contenda, né? Isso não é correto. E a gente tinha isso. Uma certa vez, Márcio, se eu estou falando de mal, o senhor pode parar, viu? Rapaz, o senhor é que manda aqui, pode, segue aí, ó. Como diz aqui em Ó, Portugal, força, avança, né? Olha avança, só, força. uma certa vez, uma historiazinha para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? A gente tinha uma diretoria, o pastor Bud formou a diretoria, ele lidava muito com essa diretoria. E me lembro que uma certa vez a gente estava. O pastor gostava de comer com o pessoal, ele sempre gostou de comer, né? Levava alguns para casa e tal. E nessa situação, quem limpava a igreja, a gente conseguiu contratar uma irmã, ela conseguia limpar a igreja. E ela pegou, cara, um maço de chiclete que o pessoal colocava debaixo da cadeira, né? Debaixo do banco. Cara, aí, um maço de chiclete mesmo, assim. Aí juntou numa bola assim. Aí ela estava me mostrando e disse: Pastor Guto, deixa eu lhe mostrar aqui. Olha só o que tinha debaixo das cadeiras que eu peguei.
Já tem 2 semanas que eu venho juntando isso aqui, toda semana tem isso. Aí quando eu peguei que ela me deu na mão, o pastor Bud ia chegando, ele falou, o que é isso? Aí eu digo, misericórdia, o pastor vai pegar. Aí ele, pastor, olha isso aqui. Ele, eu não acredito, irmãos. Eu não acredito que eles fazem isso. Isso é negócio de porco. Porco é que faz sujeira, sabe? Eu não acredito, né? Aí eu vou falar com eles no domingo, pastor, deixa que eu ajeito aqui. Não, eles precisam de uma voz mais clara. Aí eu disse, então tá bom. Meu amigo, rapaz, no domingo à noite, Márcio, ele pegou esse maço de chiclete. Cara, foi a ministração de 50 minutos, assim, só pregando sobre isso. Meu Sabe? Deus. Se você não vai botar chiclete na sua cadeira e me convida para lá, se eu descobrir que foi você, eu vou lá na sua cadeira e vou botar o chicletão lá. Né? Desse jeito. Isso é sujo, irmão. Isso não pode. Quando você entra no banheiro, tá sujo. Você não pensa nos outros. Isso é amor. E começou a falar, batia, sabe? Batendo. Cara, a igreja, assim, para o final, ele fez. Ô, Guto, eu estava com a cabeça meio baixa com a Bíblia, ele mandou ler um versículo lá. Aí ele, ô, Guto, no final, passa aí na mão desse pessoal. Aí jogou a bola, bateu aqui no peito, né? Aí eu peguei na mão, aí eles passam na mão de todo mundo. Aí eu quero que eles peguem para eles verem como é sujo. Aí eu disse, misericórdia. Aí passando, né? Aí parecia aquela coisa da ceia passando na mão de todo mundo. Ó. Meu Deus. Rapaz, no final, assim, eu vi uma cena lá, né, que terminou, o pessoal ficou comentando, uns amaram, né, porque amaram o jeitão do pastor Bud direto, claro, fica difícil de errar, né, fica difícil de errar com o pastor Bud. Aí, mas tinha um grupinho lá, que tinha um irmão que comia com o pastor Bud, estava com o pastor Bud nesse tempo. Aí, rapaz, o irmão falou, rapaz, isso é um absurdo, como é que gasta 50 minutos, 1 hora de uma pregação, um tempo desse, para falar sobre chiclete, sobre lixo, é um absurdo. Aí eu vi aquilo, vi que ele estava levantando uma situação lá, eu disse, irmão, deixa eu falar aqui contigo. Aí ele, Guto, isso é um absurdo, tem que falar com ele, não sei o que, não sei o que. Irmão, eu concordo que ele poderia ter falado de uma maneira. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tu acha que tu tá certo levantando essa contenda contra o pastor? Tu acha que é correto, é justo o pastor que deu a vida para mudar a vida da gente tudinho, agora tá levando uma cacetada dessa por trás? Tu senta na mesa da casa dele para comer com ele. Não era mais justo da tua parte sentar cara a cara com ele, falar as tuas opiniões para ele, porque a gente entende hoje, Márcio, que quem não faz parte do problema nem da solução não deve estar colocando opinião, né? Eu digo, não é mais fácil tu sentar com ele e resolver essa parada? Aí ele disse, rapaz, é mesmo, me perdoe, eu vou pedir perdão aos irmãos. Então, eu nem falei nada para o pastor nem soube dessa coisa, porque ele foi e resolveu, né, a Uhum. situação lá com os irmãos, pediu perdão. Mas eu fico pensando, cara, uma centelha dessa, bota um fogaréu numa mata, numa floresta, né, numa plantação que a gente está fazendo. Então eu falo para o pessoal, o pastor Bud era perfeito? De jeito nenhum, não existe homem perfeito, eu não sou, você não é, as pessoas que estão nos assistindo não é, Renato não é, o Jorge aí não é, o Raimundo não é, né? Ninguém é perfeito, cara. Né? Vocês vão ver, as pessoas vão ver, é deficiência, né? Não pecado, não dolo, né? Mas Uhum. algumas coisas numa posição, numa postura, num olhar, num sentido assim, administrativo, pode ver alguma coisa. Mas isso não quer dizer que dá direito às pessoas de fazer o que não deve, né? Então, Exato. assim, isso foi uma lição que a gente teve, sabe, no ministério. E esse tipo de guardiões o pastor tinha, sabe, assim, com ele. Cara, ó, João Roberto, eu, Canrombé, Raul no tempo, rapaz, nós éramos guardiões, a gente protegia mesmo, entendeu? Protegíamos a visão, protegíamos pastor Buddy Jane com a nossa vida, cara. Assim, a gente não Uau. aceitava qualquer coisa que viesse contra ele, porque era nosso líder. E a gente tinha que proteger, né? Tinha que guardar. E a gente não tinha essa coisa, não, mas se der errado aqui, eu sujo aqui, eu bagunço aqui, eu chuto o pau na barraca e vou para outra igreja. Cara, a gente não tinha isso, não, nem era interesse da gente, sabe? A gente não Uhum. queria, a gente queria proteger porque era a visão que Deus estava trazendo a gente, para proteger o livro. E eu digo, cara, e o pastor era um homem assim, que se ele precisasse, eventualmente ele falava com a gente, dizia, olha, eu estou fazendo alguma coisa que vocês não concordam,
Aí a gente, com jeito, né, com trato, como fala com o pai, a gente iria e falava com ele alguma coisa. Mas, assim, ele dava essa oportunidade para a gente. Então, não tinha motivo para a gente sair e fazer uma situação grave demais numa coisa pequena, né? E tem gente que é especialista nisso. Meu Deus. Meu Deus. A gente podia ficar aqui ouvindo umas 2 horas falando sobre essas histórias. Realmente elas são impactantes e nos levam para um outro nível, né, Aham. de vivência. Muito bom. Guto, quando o pastor te levantou como novo presidente do Ministério Verbo da Vida, qual foi seu primeiro pensamento? O que veio na sua cabeça? Eu lembro da cena, né? Dele apontando para você. Aham. E eu sei que para você foi algo novo, você liderar o ministério que ele criou, que ele formou, foi um ministério grande, e chegou um ministério grande nas suas mãos. O que veio na Uhum. sua cabeça quando você recebeu essa direção da parte dele aí para você pegar e Uhum. conduzir as nossas vidas e as igrejas, o Ministério Verbo da Vida, para um outro nível também? Mas, vê só, a gente nunca teve essa pretensão, né? De Uhum, assumir nada do pastor Bud. Agora, os sinais que ele dava desde o começo era esse, que ele uhum, levantava as pessoas e rapidamente passava para ela. Pastor Bud era uhum, eu digo assim, cara, ele trabalhava muito lá na frente. Alguns ministros americanos reconhecem isso, sabe? A facilidade que o pastor Bud tinha de delegar autoridade, né? A facilidade de ver o próximo passo, sabe? uau! Muitos ministros, ó, Tony Cook, a gente conversa com ele sobre isso, pastor Doug Jones, que são referências para o nosso Uhum, ministério, né? Eles ficam uhum, impressionados. O próprio pastor Craig, que quando teve o filho do pastor Rega, quando teve em Campina Grande, ele falou isso para nós. Ele disse, cara, a transição que foi feita aqui, a gente não fez quando o meu avô morreu, né? Nós não conseguimos fazer. Não foi uma coisa casada da forma como foi. Ele disse isso presencialmente a gente, né? uhum, Então, assim, Pastor Bud, ele trabalhou isso. Agora, não era uma coisa assim, natural, não, sabe? Com uhum, barganhas, com chaves, nada. Ele nunca foi preocupado com isso. Cara, ele era um homem assim que ele confiava em Deus, primeiramente. Ele confiava em Deus. Então, assim, se Deus inspirasse ele, ele não fazia muitas vezes nem reunião para dizer como foi a que aconteceu nessa aí. Né? Ó, se Carrumbé tiver por aí, eu não sei se tá, mas é interessante. Ó. Pastor Bud, quando ele passou a igreja para o pastor Raul, rapaz, ele falou com ele no culto, assim. Ele desceu do culto e disse assim, a igreja aqui em Campina Grande: Ô Raul, deixa eu falar com você. Rapaz, Deus está falando comigo para abrir a igreja lá em Recife. Na verdade, já abri e eu preciso estar lá. E eu vou colocar você como pastor. Aí, pastor, deixa eu orar. Espera aí, pastor, não é assim, né? Aquela coisa de supetão, né? Aí depois é que ele senta com a pessoa, sentou com ele, né? Mas assim, de rápido, não se preocupava com nada, era rápido assim. Então a gente via, né, essa forma dele fazer. E já tinha algumas nuances do que poderia acontecer, né? Uma uhum, certa vez o pastor Reagan teve aqui e ele apontou assim, ele disse, Bud, me diga uma coisa, se você partir para o céu, né, for para o Senhor, você tem algum sucessor para essa obra? Porque todo mundo tem preocupação, né, cara? Assim, uhum, com a obra aqui no Brasil. Ele, uhum, por ser americano, o Rema, por ser americano também, o pessoal ficava com certo cuidado mesmo. É o maior Rema do mundo, né? Em número de uhum, alunos, número de escola, é o maior do mundo, né? Então representa muito para eles. Então ele queria saber, você tem alguma coisa, você pensa em tal, e ele sugeriu 2 nomes, ele perguntou sobre 2 nomes lá, né? Ele, aliás, falou sobre um nome, né, de uma pessoa, e pastor Bando, rapaz, eu tenho vários aqui que pode assumir e a gente não vai ter prejuízo nenhum. Ele falou assim com alegria, sabe, cara? Assim, tenho vários, mas ele falou depois para mim, Guto, ele é quem vai assumir. Só que assim, não havia essa pretensão, porque a gente pensava o quê, Márcio? Ele vai ficar o resto da vida aqui. O que uhum, era interessante para a gente era servir a ele, fazer a uhum, vontade dele, né? Do Senhor, né? E ele não era um homem ganancioso, não era um homem assim que buscava as coisas para ele, que o nome dele deveria brilhar acima de qualquer outro, né?
Não tinha essa coisa, o pessoal tá aí, Jorge, você mesmo conviveu um pouco com ele, o Renato, o Raimundo, né? Raimundo beijava muito ele. Ele dizia, eu não sou gay, rapaz. Raimundo, sai, rapaz, eu não sou gay, ó. Mas teve um episódio lá na África do Sul, o pastor tava tão feliz, bicho, que ele foi lá e deu um beijão em Raimundo aqui, ó. Ele quem deu. Olha isso. Mas assim, sabe, cara, como ele era feliz com a vida, sem Uhum. julgo, né, preocupação sobre nada. Pronto, ele era assim. Então a gente não trabalhou com essa expectativa de ter algo assim, de assumir algo, longe disso. Agora, quando ele estava para partir, assim, havia algumas sinalizações, né? Que a Uhum. gente não, depois a gente vai ficando mais perto, o pastor começou a ficar assim um pouco mais recuado nessa questão da saúde dele, né? Uhum. E ele começou a perceber que era tempo de entregar o ministério. Então, num dia comum como outro qualquer, eu estava pregando na igreja e de repente o pastor pede o microfone chorando, macho, e diz assim, Guto, é agora o novo apóstolo do ministério. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, pastor, não faça isso não, pastor. Assim, senhor, não, Deus falou comigo, irmão, eu vou para a cura, eu vou para o ministério de cura, eu sei o que eu estou Meu fazendo. Deus. Eu já tentava, assim, no ministério, muitas reuniões, a gente trabalhava, ele sempre ia de manhã para lá, sabe? E à tarde ele ficava na casa, orando, regando as coisinhas dele, cuidando das coisinhas dele, mas pela manhã, todas as manhãs ele estava lá. Achava engraçado, mas que eu falo, pastor, a gente tem uma coisa para. Não, rapaz, vai lá e resolve. Eu não quero mais. Eu estou no ministério de cura, né? Uhum. Fazendo. A gente ainda mostrava, fazia reunião com eles, mas ele já estava assim, sem mais querer Uhum. tomar nenhuma posição, né? Uhum. Nenhuma orientação. Então, assim, ele foi passando. E sabe, Márcia, assim, ele foi apontando esse caminho, né? E eu me lembro que uma pessoa chegou e começou a perguntar a alguns pastores, né? E disse assim, ou para um pastor, para outro, onde ele viajava, e perguntava: ô irmão, me diga uma coisa, se Bud partir para o céu, você fica com Guto ou fica com ou vai sair do ministério? Aí eu fiquei sabendo disso, eu disse, rapaz, mas para que esse cara quer levantando essa situação, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu não tinha necessidade de entregar o pastor Bud, porque a gente nem tinha essa expectativa nem nada, né, de falar com o pastor Bud. Eu chamei ele uma certa vez, Renato tá aí, Renato sabe disso. É, que eu chamei ele aqui, né, essa pessoa aqui, e conversei com eles, cara, mas o que é que tu tá querendo, bicho? Não, porque eu tô percebendo, sim, mas qual o motivo de tu estar levantando uma poeira dessa no ministério? Cara, se essa visão ela for do pastor Bud, ela se encerra na morte dele. Mas se for de Deus, vai passar a geração dele, a mim e de outros que vierem. Vai Uau. permanecer, né? Porque é Uhum. uma visão de Deus. Então, eu não me preocupo, porque se é de Deus, a coisa vai continuar. Eu só Uhum. estou sendo assim, um portador até a próxima geração. E eu tenho que fazer isso com eficiência. Então, cara, eu acho que é desnecessário você fazer. Ele me pediu perdão, né? Aquela coisa toda, não era isso a intenção que ele estava dizendo. Mas, Uhum. bom, passamos, né? Uhum. E aí a gente começou, e ele, pastor Bud, ele muito focado. E, mas, sabe, num tempo que o pastor Bud estava fazendo hemodiálise, era tão interessante que ele era tão focado nas coisas, tão determinado, tão obstinado de fazer a coisa certa, que ele não queria mais nada, ele não queria viajar e nem deixava. Para você ter uma ideia, quem dissesse para ele, olha, você vai fazer parte do centro de cura, ele disse, esqueça a rema, você não ensina mais no rema, não ensina mais em lugar nenhum, porque ele só queria quem fosse exclusivo para aquela fundação. Né? Uhum. Pergunta a Rafa, se você fizer uma live com o Rafa, você vai ver como o pastor não gostava que ele viajasse de jeito nenhum, faltasse um dia, porque era todos os dias na semana, pastor, você estava descartado. Se chegasse atrasado, estava descartado, porque ele estava tão obstinado em fazer uma fundação forte, cara, que ele não permitia, cara. E eram todos os dias, assim, Meu Deus. o centro de cura, né? Então, assim, ele era muito focado nesse começo, por quê? Porque ele estava iniciando, colocando os fundamentos, né, naquele negócio. Então, ele era muito focado, a Rafa entrou aí, né?
Ele Uhum. estava muito focado. E ele está dizendo aqui, tinha uma questão de umas entrevistas que ele fazia com um cidadão lá, sabe, quando ia querer ser técnico de cura, mas que eu até saía da sala, sabe? Porque ele falava assim, o que é que você entende sobre justiça? O camarada diz, justiça é isso. É, ô, irmão, você está errado demais, você tem que fazer o rema de novo. Nossa! Aí não dá certo, né? Mas Rafa tem muitas histórias com ele. Eu só vi algumas coisinhas que eu até saía que eu ficava com vergonha, cara, assim, de ver as cacetadas que ele dava, né? Mas era assim, aquele paizão de querer mostrar, né, Uhum. o local correto. Então ele, como estava muito focado, ele assim, intenso. Rapaz, Márcio, eu não canso de dizer isso, não. O exemplo que ele deu num momento de tribulação, num momento de dor, né? Porque ele estava com hemodiálise, fazendo hemodiálise, né? Você sabe, passa 4 horas, de 3 a 4 horas e meia, conectado para filtrar o sangue. Cara, quem Uhum. faz isso é uma coisa terrível. O pastor, bicho, não perdeu a alegria, não perdeu a fé, não perdeu o amor. Ele se tornou o chefe daquele grupo lá que estava fazendo hemodiálise. Chegava a gente detonada naquela hemodiálise lá no hospital. Cara, o pastor, bicho, era um carinho com aquele pessoal, sabe? E o pessoal gostava. Quando o pastor não ia, porque o pastor mudou o dia, porque às vezes era na segunda, quarta e sexta, e mudou para terça, quinta e sábado, sabe assim? Aí o pessoal sentia falta dele, né? Porque onde ele chegava, ele se tornava esse líder, né? Essa pessoa forte de convicções, né? Não Aham. murmurava, não se queixava. Cara, assim, era maravilhoso. No final da vida dele, ele saía de lá da hemodiálise e quem sabe, quem já acompanhou, sabe que alguns casos que são mais graves, né? As pessoas saem e vão direto assim para uma ambulância detonado, caído, vomitam, né? Pastor, o bicho era um estômago de avestruz, né? Comia uma lata e não tinha nada. Assim, ele Muito dizia, bom. eu posso comer uma lata e ela vai enferrujar e não vai fazer nada dentro de mim, né? Então, esse fogo dele, né? Saía de lá, às vezes, dirigindo, né, para ir para o centro de cura, com uma camisa um pouco melada de sangue, não estava nem aí. Às vezes eu chegava aqui na casa e dizia assim, eu chegava do trabalho, já do ministério, meio que cansado, jantava um pouco com ele, e eu dizia, pastor, o senhor está cansado, né, pastor? Ele disse, estou cansado. Ele disse, mas eu vou para o centro de cura. Pastor, não vai hoje não, descansa. Não, rapaz, eu tenho responsabilidade com a visão que Deus me deu. Meu Deus. Desse jeito, cansado, cara. Impressionante, Guto. Eu tenho Impressionante. responsabilidade com o que Deus me deu. Aí saía, ia lá. Aí eu já botei uma pessoa para dirigir para ele. E, Márcio, nesse período, né, é, que o pastor estava bem obstinado assim, eu me lembro que antes dele falecer, ele já tinha preparado essa coisa assim, a gente é que não estava percebendo mesmo. Era como aquela fase que Jesus dizia, rapaz, eu vou morrer em 3 dias, ressuscito. Né? E os discípulos não entendiam muito, né? Aham. Os sinais, algumas coisinhas que ele mostrava. Mas nesse dia eu me lembro que eu estava indo para Angola e era para viajar no sábado e Zélia, a irmã que comprava as passagens lá no ministério, ela comprou uma passagem para mim porque ficou mais barato para quinta-feira. Aí eu ia ficar sexta, ia viajar no sábado. Aí eu disse, rapaz, quando eu fui olhar a passagem, eu estava cônscio que ela tinha comprado na sexta. Aí a passagem veio na quinta-feira. Eu disse, rapaz, na quinta-feira. Isso era na terça-feira. Eu disse, não, eu vou falar com Zélia para passar a passagem para sexta-feira. Aí quando eu liguei para ela, eu pedi para a Suelen falar, ela disse que não, comprou na quarta, na quinta, porque está mais cara a passagem. Então, então a gente preferiu comprar na quinta, porque na sexta está bem mais cara. Aí eu disse, olha, mas manda ela mudar, eu não vou nesse dia não. Aí ela disse, não, mas Guto, vá para São Paulo, faça uma reunião com os pastores. Não, Célia, eu tenho que passar mais um dia aqui. Aí ela disse, mas rapaz, vai gastar mais dinheiro. Eu disse, olha, eu não quero me importar com dinheiro, não. Eu preciso passar mais um dia aqui, eu que tenho que resolver algumas coisas. Na quarta-feira, isso eu conversando com Suela. Ela mudou a passagem para sexta. Na quinta de madrugada, de 6 horas da manhã, de manhãzinha, o pastor partiu para o Senhor, né? Então, Ó. graças a Deus, porque se eu tivesse lá e aquele trabalho todo, né? Mas eu precisava mesmo estar aqui para esse momento de Uhum. dar notícia para a Jen, né? De Uhum. fazer tudo. Então Uhum. a ficha foi caindo, né? Assim, as responsabilidades foram chegando, porque
por mais que ele tinha passado para mim, não era uma coisa assim que o pessoal que trabalha comigo sabe que eu não desmereci o pastor em nada, eu fazia sempre o que ele queria, né? O que ele desejava, embora que ele já deixava eu tomar algumas decisões, mas eu sempre consultava, eu moro com ele, né, dentro da Uhum, casa dele, uhum. praticamente. Então, toda vez eu tinha por obrigação passar meu dia, passar aquilo que eu estava fazendo, que eu estava vivendo, né? Se eu viajava, no outro dia eu chegava e dizia, "Pai, foi para onde?" Ele queria saber o que foi lá, foi bom, foi pregação, pregou, foi, teve salvação? Não. Teve cura? Teve. Você fez apelo? Fiz. Ele gostava dos 3 apelos, né? Não deixa de fazer apelo, rapaz, no culto. Porque um dia eu fui numa igreja querendo salvação e o pastor não fez apelo. E eu Ó, disse, rapaz, ele ia perder uma alma para o inferno se eu não tivesse procurado um pastor para me ministrar a palavra, né? olha isso. Então, ele bem certo, assim, faz o apelo, rapaz, sempre recomendando essas coisas que são lindas, né? Maravilhosas do Sem dúvida. Evangelho, assim, para a gente poder fazer mesmo com fidelidade aquilo que ele orientava. Aí, pô, Márcio, assim, foi esse roteiro mesmo, né, de servir a ele, e era prazeroso, é tanto que, cara, as pessoas dizem, a gente nota que as suas ministrações são recheadas, como poderia deixar de ser, né? Uhum. Se você vê um Mark Hankins, né, ele aponta irmão Reagan, aponta ministro Wigglesworth e outros ministros lá para trás, que nem conviveu com eles direito, Uhum. né, e eles apontam, recheiam as ministrações. Cara, eu vivi com o Pastor Bud. Pastor Uhum. Bud, para mim, era o irmão Reagan para eles. Olha, Né? é isso, Para exato. mim, então, assim, é uma experiência assim, de um homem de Deus que aceitou a palavra na sua integridade, que, cara, para mim é maravilhoso, sabe assim. Aí a minha ministração é mesclada, né, nesse estilo de vida. Eu fico tranquilo também com respeito a isso, porque eu ministro sobre outras coisas, mas quando eu vou para uma live assim, o pessoal quer saber do começo, então eu falo as mesmas coisas. Todo mundo que entra vai falar as mesmas coisas, mas é o jeito. Eu não tenho outra história, não passei num outro ministério, só tenho essa história mesmo e Glória. assim, eu celebro o que eu tenho, sabe, vivido, o que Amém. eu vivi mesmo. Isso. Ô, Guto, nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de Eita, pedir você para falar um pouquinho a respeito de uma frase sua. uhum, E, na verdade, essa frase, se alguém chegar assim, ah, isso é um chavão. A gente sabe, aham, quem está no ministério, quem está no verbo da vida, sabe muito bem que isso é muito além de um chavão. Isso é vida. uhum, Né? E eu uhum. queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa frase tão preciosa que é: não estamos no negócio de usar pessoas para construir um grande ministério. Estamos num grande ministério para construir grandes pessoas. Fale um pouquinho a Uhum. respeito dessa frase, dessa visão que Deus colocou no seu coração. Cara, vê só, quando a gente pensa em ministério, quando a gente pensa num pastoreio, né, a gente não pensa que Deus vai abrir uma igreja para sustentar um pastor, não. É porque ele tem pessoas que ele precisa levantar. Né? E a igreja local, para mim, é a universidade do chamado. Então, se uma pessoa ela pensa em dar um início numa igreja, fazer uma igreja crescer, né, iniciar essa igreja, ela tem que fazer isso por um propósito, por uma direção. Né? Então, a igreja começa desse start. Aí você diz, mas será que não tem outra igreja que começou sem isso? Tem, cara, a gente vai ser provado, né? A obra da gente vai ser provada. E Uhum, a Bíblia diz que vai ser testada, né? E a gente vai receber o galardão. Eu não quero que minha obra seja queimada, então eu prefiro fazer dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Né? É a vontade de Deus? Vamos iniciar? Como vai nascer essa igreja nesse local? Então, se existe isso, o pastor tem que entender que ele vai estar lá para promover as vidas e não se autopromover. uhum, Porque tem muita gente hoje, sabe, Márcio, que eles pensam no ministério para autopromoção. É uma plataforma de promoção, né? E eu não via que era esse o sentimento de Timóteo para com Paulo. E Paulo diz, rapaz, ele tem o mesmo sentimento que eu para com a obra. Né? Não é comum, deveria ser comum, o mesmo sentimento, né? Mas uhum, não era comum no tempo de Paulo. Ele não tem nenhum igual a ele. Ele uhum. falou lá na carta aos Filipenses, com o mesmo sentimento, né? Então eu digo assim, Paulo via em Timóteo que ele não tinha esse interesse de se autopromover, né? De ter uma plataforma para pular para o seu próprio ministério. Não era isso, cara.
ele estava trabalhando nessa coisa de promover as vidas, né? E o que Uhum. ele fizesse de promoção nas vidas, claro que vai levantar ele para um patamar de ajudar outras pessoas e mais outras pessoas, porque é um natural. Você olha lá na igreja de Atos, capítulo 6, os discípulos ainda estavam na distribuição diária, né? Distribuíam a assistência social. Ah, só que assim, a coisa ficou tão grande na ajuda das pessoas, que eles esqueceram as helenistas. E eles, rapaz, olha, vamos parar aqui e vamos ver o que é que está errado. O que está errado? É sobrecarga sobre a gente. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar outras pessoas para fazer no nosso lugar, porque não é razoável que a gente abandone a palavra e a oração para servir as mesas. Uhum. Servir as mesas, fazer assistência social não é uma coisa importante? Claro que é. Tanto é que ele separou 7 homens capazes, né, cheios do espírito, de sabedoria, né? Então, assim, habilitados para poder fazer isso. E eles se consagraram. Aí a Bíblia diz: muitíssimos sacerdotes abraçaram a fé, né? E houve uma multiplicação de discípulos por causa dessa forma, né? Que eles estavam pensando nas pessoas, de assistenciá-las, de ajudá-las, de ter esse coração para elas. Não era de se autopromover. Não era. E assim, eu via um sentimento em Filipe. Cara, Filipe era uma pessoa que de multidão. As pessoas viam e ouviam os sinais que Filipe operava. Uhum. Era uma multidão, uma cidade toda se converteu. Aí Filipe vai e deixa essa cidade nas mãos de João e Pedro e parte para um lugar chamado Azoto, né? Assim, foi encontrado em Azoto pregando para uma pessoa, para uma carruagem, né? Então, Uhum. assim, Deus, ele quer esse coração desprendido. Acho que travou um pouquinho, Márcio. Travou a tua imagem, eu estou ouvindo tua voz. Melhorou? Ah, melhorou. Pronto. Pronto. Força. Deus quer esse coração desprendido. Por isso que no meu coração é esse lema mesmo, sabe? Você não usa o ministério, ou não usa as pessoas para fazer um grande ministério, usa o ministério para promover, para fazer grandes pessoas. Então, Uhum. esse é o interesse da gente, é o meu interesse, é o Uhum. interesse da visão do ministério, né? A gente está olhando para onde a gente pode abençoar pessoas. E hoje eu fico olhando, rapaz, é tanta gente boa, fazendo tanta coisa boa, né? Somos diferentes, essa diferença dentro do corpo é uma coisa espetacular. É uma pluralidade de ministérios, né? Pessoas assim que tem uma diversidade, uma beleza dentro do Ministério Verbo da Vida, Uhum. mestres, profetas, né? Aí você vê, mas um profeta ele tem que fazer, não, tem características diferentes por causa das personalidades diferentes, profetas que são mais espalhafatosos, outros que são por causa do temperamento, outros que são mais comedidos, né? Não existe uma forma, né, Uhum. das pessoas. Uns faz, outros não faz, né? Mesmo assim é carregado de unção, de poder, né? Meu Deus. Você vê evangelistas, né, também da sua mesma forma, a diversidade do corpo, e a gente celebra isso. Eu tenho dificuldade quando eu vejo assim, por exemplo, vou te dar não condeno não, mas algum um tipo de música só dentro da igreja, né? Por exemplo, é um enlatado que vem que parece tomar conta das nossas raízes, né? Porque Uhum. nós somos diferentes, cara. Você bota aqui, por exemplo, no Nordeste, não tem que ser todo o tempo, mas um louvor, uma adoração, tipo um forrozinho, sabe? Assim, cara, incendeia a igreja, né? Você Aham. conquista as pessoas, né? Aham. Atrai os olhares de pessoas do mundo. Rapaz, que música bonita, que cultura boa, que arte boa. Né? Então, assim, essas diferenças devem celebrar. Mas às vezes eu vejo o pessoal tentando colocar um padrão, sabe, assim, de mesma coisa, porque um está fazendo sucesso, tentar encaixar aqui. Aí vem aquelas coisas que a gente acha bobagem, né, do pessoal. E a gente tem, assim, por Deus, e de celebrar essas diferenças no nosso ministério, no Uhum. pastoreio, né? De pessoas que assim tomam. Tanto é que o pastor Bud, ele falava que ele não queria um clone da igreja de Campina Grande em canto nenhum. Uhum. Né? Ele não queria. Ele dizia assim, quando conversando com um pastor chamado Edson Rebustini, lá em São Paulo, ele dizendo, Bud, eu estou vendo algumas igrejas assim, a minha igreja funciona parecida com a sua, no seu sistema. Mas eu estou vendo que as igrejas tal e tal, elas têm um sistema de caixa única, que tudo é padronizado lá.
num sentido assim, até do culto. O pastor disse, rapaz, eu acho bonito demais para quem recebeu de Deus isso aí. Mas Deus não me falou assim. E eu não quero que os pastores pensem em fazer a minha vontade ao invés da vontade de Deus para a localidade onde eles estão. Eu Uhum. quero que os pastores, eles orem e busquem a direção de Deus para aquela localidade. Né? Pode ser que alguma coisa do verbo da vida funcione lá, mas, rapaz, se está funcionando num lugar, por que você não ora para buscar o plano de Deus para a sua igreja ao invés de estar copiando? Uau! Né? Meu Então, Deus! assim, ele era muito inspiracional nisso, né? Assim, ele não gostava dessa coisa, só porque está funcionando lá nos Estados Unidos, lá no Rio, na Austrália, né? Aí vem e traz para cá. Cara, pelo amor de Deus, vai orar, vai buscar o Senhor. Às vezes, uma vez até, eu acho que o pessoal que está aí, desse tempo do ministério, eles lembram disso aí, mas a gente trouxe um pastor, amigo nosso, para falar o êxito que ele estava tendo na igreja, e ele disse, né? Ele disse assim, rapaz, eu faço isso, isso e isso. Aí o pastor balançava a cabeça assim, na hora que o pastor foi falar, irmão, deixa de ser preguiçoso, rapaz. Vai orar, porque ele teve êxito, porque ele orou e Deus deu o plano para ele. Você está querendo pegar dele, né? Vai orar a Deus, rapaz. Então, assim, essa coisa que ele queria que as pessoas fossem ligadas com Deus para buscar o plano de Deus para a sua localidade. Isso é uma liberdade, Márcio. Assim que os pastores do Verbo da Vida têm que celebrar, sabe? Uhum. Não é um clone, cara. Não é um clone. É uma igreja, né? É um organismo vivo que vai se mover conforme a visão de Deus para aquela localidade. Amém, amém. Glória a Deus. Guto, nós estamos chegando ao final. Eita, Queria. rapaz. Já passou rapidinho. Meu Deus, como foi rápido. Mas eu queria agradecer a todos que estiveram conosco aí até agora, os pastores É que estiveram verdade, tem uma aqui com galera a boa. gente, muita gente boa aí. Pastor Alberto, que é o pastor de jovens aqui da igreja, estava conosco. Que Pastor bênção, Paulo Nunes, que é nosso pastor aqui que cuida dos casais, estava conosco que aqui. bênção. Bênção demais. Elisângela, Raimundo, pastor Raimundo, pastor Jorge. Ixi, tem muita pastor gente boa. Jorge, Renato, eu vi o Rafa aí Renato também, né? também, o Rafa Marques, só pedra 90. Silvia Lima, olha, a Silvia Silvia Lima, Lima, olha aí pra você ver, só gente boa. Meu Deus, só gente mas boa. pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês Fred, agora. Fredovski tá aí, ó. Fredovski, eita coisa boa, Fredovski tá aí, tá indo pra Holanda, em nome de É Deus. mesmo, rapaz, que Benção demais, bênção. rapaz. Vai abrir verbo da vida na Holanda agora. Olha pra você ver. Deus é bom. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero deixar agora para o Guto dar a saudação final dele aí para vocês. Muito obrigado. E essa live, algumas pessoas perguntaram, ela vai subir para o YouTube daqui a pouquinho, do Verbo da Vida Porto. E você pode acompanhar e partilhar com outras pessoas, tá bem? Guto, fica à Amém. vontade. A gente tem quantos minutinhos? Tem 2 minutos. 2 minutos. Dois Não, minutos. só quero agradecer, Márcio, o trabalho de vocês. Eu falo de você porque eu estou na live, mas eu reconheço o trabalho de todos os missionários nossos aí na Europa. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso. E vocês conhecem a gente de perto, sabem como a gente trabalha. A gente não está fazendo nada aí para pegar dinheiro de ninguém, né? A gente está com o coração de fazer o avanço aí, estruturar as pessoas, levantar as pessoas. E o que a gente acha por melhor é dar experiência para vocês a mesma que o pastor Bud teve, né? De Uhum. começar do zero, né? Rapaz, a gente está começando do zero, vamos fazer essa igreja acontecer. Rapaz, daqui a pouco vocês vão olhar para trás assim e vão dizer, rapaz, olha o que Deus fez. Né? Porque não existe, cara, assim, o pessoal vai, você não fica alegre. Não, alegre eu fico. Eu fico alegre demais com o que Deus fez, né? Mas a honra e a glória é dele, né? A alegria é nossa, né? A gente Uhum. fica alegre com tudo. E daqui a pouco, Márcio, você vai ver assim, o fruto do trabalho de vocês aí, Uhum. essa Europa toda e África sendo cortada pelos aviões, levando os Aleluia. missionários, professores. Se Jesus não voltar logo, cara, a gente vai balançar esse continente aí É com a verdade. glória do Senhor. Deus vai levantar os grandes ministros, os professores, é uma palavra profética para você. Amém. Você vai ser responsável por muitas pessoas que vão desejar crescer no ministério, vão Amém. pegar esse legado e essa visão. Amém. Deus vai te capacitar, te ungir
boca de Deus nesse tempo, com Amém. ousadia, para levantar essas pessoas no nome de Jesus. Essa é a Amém. declaração da fé que eu faço, é Amém. a palavra de Deus que veio no meu coração. Amém. Seja submisso e aguerrido, meu irmão. Amém. Você vai levar essas pessoas para a maturidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E estamos pegando, correndo junto a carreira, junto com o Gleison.